uma chuva maravilhosa dessa, abençoada dessa, né, irmã? E é motivo de estarmos aqui mais uma vez para agradecer o Senhor, que é o dono do tempo e das eras, como está lá no livro do profeta Daniel. E derramou sobre nós essa chuva para apagar um pouco da poeira, para umidificar o ar que nós respiramos. E é motivo de honrar e glorificar o nome dele. E de todas as vezes que eu já preguei aqui, em todas elas eu temo e tremo quando eu subo aqui. E hoje é um pouco mais, acho que tamanha a carga de serviço que eu recebi nos últimos dias. Eu venho trabalhando, a minha esposa é testemunha, há mais de 10 dias sem folga no meu trabalho. Ontem que eu teria uma folga, eu tinha deixado o dia todo para preparar a palavra, para estudar, para santificar, consagrar a Deus. Eu recebi um telefonema e marcaram uma chamada para mim ontem às 3 horas da manhã. E glória a Deus por isso. Porque aí sim é que eu dependo mais dele do que de mim. Porque se eu falar para você com a minha sabedoria, com aquilo que eu sei, com o meu entendimento de Bíblia, você sairá daqui vazio. Mas se o Espírito Santo de Deus, com graça e com misericórdia, encher o vaso aqui que é de barro e cheio de defeitos, você vai sair daqui cheio, transbordante da glória do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no último capítulo, no capítulo de número 24, e nós leremos a partir do versículo de número 13. Se você chegou aqui hoje triste, buscando uma resposta, sem esperança, ou com alguma última palavra lançada sobre a sua vida, eu quero te pedir que você deixe tudo isso lá fora. Porque a última palavra aqui nesta noite, ela não é minha, ela não é do pastor Wallace e dos demais pastores, ela é do Senhor na sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem ele estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.
Senhor Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, usa-me como canal de graça aqui nesta noite. Não permita que eu fale nenhuma palavra que venha de mim, que venha do meu conhecimento, que venha do meu entendimento, mas que a palavra que sair da minha boca venha direto do trono do Senhor, para produzir o efeito que ela merece, que é transformar vidas, que é renovar vidas, que é restaurar, que é confortar aqui nesta noite. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no último capítulo do Evangelho de Lucas, da carta que Lucas escreveu ao jovem Teófilo, o médico Lucas, amigo de Paulo, que relatou tudo aquilo que ele tinha vivido na época de Cristo. Em João 21, no versículo 25, aliás, João 25, versículo 21, diz que se fossem escrever livros sobre todos os feitos de Jesus, não haveria lugar no mundo que coubesse todos os livros. Todos os livros encheriam a terra se fossem contar todos os milagres, todas as histórias que Jesus fez. Tudo que nós temos aqui é uma infinidade de coisas, mas ainda assim é apenas um grão de areia. Tão grande foi o nosso Jesus. Mas nós estamos aqui diante de um momento em que o sonho acabou, a história acabou, o Messias morreu, a morte venceu Jesus, Jesus está crucificado ali naquela cruz. Essa era a última palavra que havia lançado na vida daqueles discípulos. O sonho havia acabado, aquele Messias aguardado de Israel, que iria transformar, que iria redimir a nação de Israel, estava morto. Não havia mais esperança. Talvez você chegou aqui dessa forma hoje. Talvez a palavra que foi lançada na sua vida é essa: que está acabado, que o sonho está morto, que não há nada e nem ninguém que possa fazer alguma coisa por você. Mas eu quero te dizer que essa não é a última palavra sobre a sua vida. Eu quero te convidar a caminhar comigo essa noite para Emaús e viver o diálogo que esses discípulos tiveram entre eles e o que Jesus tem para nos ensinar através desse diálogo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós recebemos uma última palavra. Em qualquer área que seja. Às vezes no seu casamento, alguns vão dizer, chegou ao fim, não dá mais. O seu casamento acabou. Às vezes a sua empresa faliu. Vão dizer, a sua empresa não tem mais jeito. Às vezes o seu filho está nas drogas e vão dizer para você, o seu filho não tem mais jeito. Às vezes você que entrou aqui hoje está tentando largar de algum vício que você mesmo já desistiu, e essa é a última palavra na sua vida. Mas Jesus vem para nos mostrar nessa caminhada que nós vamos fazer juntos hoje, que não é essa a última palavra. Que a última palavra na sua vida não é a sexta-feira da paixão, não é a via crucis, não é o Cristo ensanguentado e escarnecido do madeiro. A última palavra na sua vida é o domingo da ressurreição. A última palavra da sua vida é o sepulcro vazio, aberto, aquela pedra rolada sem explicação humana. Essa é a última palavra na minha vida e na sua vida. E se nós pegarmos o texto, no versículo 13, nós vamos ver o primeiro ponto dessa passagem que eu quero abordar com você. A Bíblia diz que 2 dos discípulos iam para Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava a aproximadamente 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. Se nós olharmos a tradução de Jerusalém, Jerusalém significa cidade da paz ou cidade de luz. E se nós olharmos também o versículo 49 do mesmo texto, nós vamos ver que Jesus deixa uma ordem para aqueles discípulos, que é: ficai em Jerusalém, porque eu vou enviar outro Consolador. Eles haviam recebido uma ordem de permanecer ali naquele lugar, mas 2 desses discípulos, entristecidos, amedrontados talvez, resolvem largar todo aquele bando, toda aquela igreja que havia sido fundada, todos aqueles seguidores de Jesus, resolvem abandonar esse ministério e ir para Emaús.
Voltar para Emaús significa para você que você não deve tomar decisões em tempo de crise. Significa que você não deve tomar decisões nos momentos em que você estiver triste, angustiado como esses discípulos estavam. Esses discípulos estavam frustrados porque tudo havia acabado. Todo o sonho, tudo aquilo que eles esperavam havia morrido. E então eles resolvem fugir de Jerusalém e descer para aquela cidade. Descer para Emaús significa voltar para o pecado, voltar para o mundo, abandonar o mundo. Voltar para o mundo e abandonar a igreja, melhor dizendo. Quantos de nós fazemos isso no primeiro momento de dificuldade? Eu já fiz algumas vezes. Na primeira dificuldade nós deixamos de vir à igreja. Eu não vou nem citar a chuva aqui não. Na primeira dificuldade, nós vamos abandonar Jerusalém, que é o lugar de paz que nós aqui estamos, e vamos procurar refúgio e paz lá fora. Esse é o primeiro ponto que nós analisamos nesse texto. Não saia da presença do Senhor. Independente da forma como você chegou aqui, independente da situação que você está vivendo, independente da palavra que lançaram na sua vida, permaneça na cidade de paz, permaneça na casa do Senhor, permaneça nos cultos. Se está ruim, sirva a Deus. Se está ruim, adore a Deus. Se não está da forma como você quer, louve a Deus. Como o pastor acabou de ser incomodado, que o louvor estava como se os céus estivessem fechados. Mas quando ele ministra, a glória do Senhor desce aqui neste lugar. E eu creio que vocês também sentiram isso. A Bíblia fala que os céus ou estão abertos ou estão fechados. E os céus estão abertos aqui neste lugar. E esse é o primeiro ponto que eu quero analisar dessa caminhada. Mas o segundo ponto, não menos importante, é que eles não conheceram a Jesus nessa caminhada. Muitos de nós nessa caminhada que nós estamos fazendo hoje, nós não temos visto Jesus do nosso lado. Jesus apareceu para eles no meio da caminhada, quando eles estavam conversando entre eles, fazendo perguntas. Eles perguntavam por que Jesus morreu, o que aconteceu com aquele que ressuscitou a Lázaro, o que aconteceu com aquele que parou um velório e ressuscitou o filho da viúva, o que aconteceu com ele que trouxe vida a Lázaro depois de 4 dias, que não foi somente um milagre de ressurreição, ele teve que fazer reconstruir músculos, tecidos, trazer de volta o coração, porque Lázaro já estava podre. Cadê ele? Os discípulos perguntavam entre si, onde Jesus foi parar? Cadê ele que iria nos salvar do trono de Roma, que iria nos livrar, que iria livrar Israel? Onde ele está? Ele está morto, tudo acabou. E Jesus então aparece, o que é isso que vocês estão falando? Gente, eles eram discípulos, eles andaram com o mestre, eles conheciam o mestre, não somente de ouvir, eles conheciam de ver. Eles viram a multiplicação dos pães, eles viram todos esses milagres e não conheceram aquele que lhes falava. Primeiro ponto, quando você está triste, quando você está frustrado, isso vai cegar os seus olhos e vai te impedir de ver Deus. Mas assim como foi com Paulo, eu profetizo que em nome de Jesus, essas escamas vão cair dos seus olhos e você vai ver Deus nessa caminhada que você está passando. Em nome de Jesus. Eles não conheceram o Jesus que eles serviram por mais ou menos 3 anos e meio. Eles caminharam com ele e ele estava ali ressuscitado. Tudo isso, esse capítulo era para ser o capítulo mais aguardado da Bíblia. Era o capítulo que era para ser o capítulo mais feliz e mais alegre da Bíblia, porque tudo aquilo que nós esperávamos se cumpriu. Se não houvesse ressurreição, não haveria sentido algum de nós estarmos aqui. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação. Esse era o capítulo mais aguardado desde Gênesis, quando tem lá a promessa que ela feriria o calcanhar e Jesus feriria a cabeça da serpente. A serpente nesse dia já estava esmagada e os discípulos não viam. A sua vitória já está aí, meu irmão. Você que não está vendo, a sua vitória já chegou. Abra os seus olhos e enxergue Jesus no caminho dessa dificuldade com você. O seu casamento não acabou, Jesus está lá.
O seu filho não está perdido, Jesus está lá. Jesus está conosco na caminhada, meus irmãos. Mas eles não conheceram Jesus. E o terceiro ponto é um pouco pior do que esse. Está lá no versículo 19. Quando Jesus vira para eles e pergunta: quais coisas de que vocês falam? Eles então respondem: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sabe o que é pior? Você lê esse texto e fala: não, mas está tudo certinho. Não está não. Para eles, Jesus era apenas um milagreiro, como muitos hoje procuram nas igrejas. Jesus era apenas um profeta, grande em obras diante de Deus e do povo. Jesus é muito mais que isso, meus irmãos. Eles não sabiam quem Jesus era, mesmo tendo sido discípulos e andado com eles 3 anos e meio, vendo as obras de Jesus, vendo Jesus dizendo que era o Filho de Deus. Eles não sabiam quem Jesus de fato era e qual missão ele havia vindo cumprir aqui na terra. Eles não sabiam. E você? Quem Jesus é para você? Você vai responder assim como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta. Jesus não veio para redimir Israel, como esses 2 discípulos pensavam. Jesus veio para salvar todo mundo, incluindo você e eu, do pecado. Essa era a missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira missão de Jesus aqui na terra. A verdadeira missão dele aqui não é fazer milagre para agradar você e agradar a mim. A verdadeira missão dele aqui é salvar a minha e a sua vida do inferno. Essa é a verdadeira missão dele. O maior milagre que você vai ver aqui nessa igreja não é um paralítico andar ou um morto ressuscitar. O maior milagre que você vai ver é a pessoa aceitando Jesus aqui, falando: eu te aceito, eu vou mudar de vida, eu vou abandonar o pecado. Esse é o maior milagre. Saiba quem Jesus é na sua vida. E saiba qual é a obra que Jesus veio cumprir aqui nesta terra. A obra dele é de salvação. Apenas isso basta. A graça dele nos basta. Não há milagre maior que esse. Não há unção maior que essa. É isso que nós temos que sempre ansiar por almas. Quantas almas você já ganhou nesse 2019 para Deus? Se a gente parar para pensar, a gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha de contar, né? Eu falo por mim. Diante de tudo que Deus já fez por mim e por você, o que nós fazemos por Ele hoje é nada. Nós não sabemos quem Jesus é, meus irmãos. Esses discípulos andou com Ele 3 anos e meio. Você às vezes tem 10, 20 anos de ministério. E você conhece a Jesus? Você de fato entregou a sua vida para esse Jesus? Para esse Jesus que está com você na caminhada? Para esse Jesus que está conosco aqui caminhando hoje, contando o que Ele está querendo nos dizer aqui? Quem Jesus é para mim e para você? Isso ardia no meu coração hoje. Quem Jesus é? Jesus, certa vez, estava no barco, dormindo em meio à tempestade. Tempestade atormentando, virando o barco. E ele dormindo tranquilamente. Então ele levanta: sossegai. O mar se aquieta. Eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. O Jesus que salvou a minha vida e salvou a sua. O Jesus que está decretando hoje a última palavra na sua vida, que é uma palavra de vitória, que é uma palavra de ressurreição, que é uma palavra de trazer vida aos sonhos, mas também é uma palavra de confronto, para que você saiba de fato quem Jesus é, para que você saiba que o milagre não pode ser jamais maior do que Ele. Amém? Esse é o terceiro ponto.
que nós abordamos. O quarto ponto está lá no versículo 24, que diz que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. E Jesus então responde: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Eles não ouviram a palavra que era lançada para eles. Muitas vezes eles viram Jesus falar, o próprio Deus falava com eles. Eles ouviram Jesus falar que ele iria padecer, que ele iria ser morto, crucificado, escarnecido, mas que ele não abriria a boca e que ao terceiro dia ele voltaria. Desde Isaías, lá em Isaías 53, eles já ouviam ele dizer que ele, como cordeiro mudo, ao Calvário ele iria, que ele era o desprezado e o mais rejeitado de todos, homem de dores e que sabe o que é padecer. Eles já sabiam, mas eles não criam nessa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eles ouviram a palavra do próprio Deus e não acreditavam nela. E nós temos hoje acreditado naquilo que o pastor tem ministrado, que os pastores têm ministrado aqui na igreja? Nós temos ouvido e acreditado aquilo que nós acabamos de cantar, que Jesus está voltando, que o seu nome vai ser chamado? Será que nós temos acreditado nisso, que Maranata, ora vem Senhor Jesus? Será que nós temos vindo à igreja apenas como um clube social, para interagir com os irmãos, para comer um espetinho gostoso ali de fora, ou para interagir, para jogar um futebol bacana no sábado? Será que nós temos vindo à igreja somente para isso? Ouçam a palavra de Deus. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Não seja como ele falou, tolo. Algumas versões diz nécios. Nós temos a palavra das 10 virgens. 5 ficaram. Alguns de nós vamos ficar? Nós temos muito visto hoje da igreja praticamente abolir a doutrina do inferno. Hoje não é mais modismo falar do inferno. Existe um sermão de 1580 de Jonathan Edwards, em que ele fala sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, em que ele começa a falar sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o cálice da ira do Cordeiro derramado sobre a nação. E os sermões na época eram lidos, e ao final daquele sermão o livro diz que as pessoas estavam agarradas às pilastras da igreja com medo de irem para o inferno. Hoje nós não vemos mais falar disso. Nós não vemos mais falar de inferno, por quê? Porque esvazia a igreja. Nós temos que falar de milagres, nós temos que falar de salvação. Mas não, quando Jesus fala que eles são tolos para não ouvir a palavra, ele está falando sim. Quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Se você estudar todas as parábolas, se você estudar todas as falas de Jesus, ele falou muito mais do inferno do que do céu. E nós nos esquecemos que o inferno é real. Não é como a humanidade diz, alguns dizem, o inferno é aqui na terra. Não. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. E nós devemos temer sim, temer a Deus, e louvar e honrar e agradecer e acreditar que Ele nos tirou de lá, e correr aí fora falando para as pessoas que vão padecer no inferno. Essa semana eu falava do Senhor Jesus durante um turno de serviço meu na madrugada. Um amigo meu que é homossexual virou e falou assim para mim: então você acha que eu vou para o inferno? Eu simplesmente falei assim: você é meu amigo, eu tenho liberdade de falar a verdade para você. Dentro do que eu creio, você vai para o inferno, mas eu não posso te condenar e te jogar lá. Aquilo que você escolher entre Cristo e o inferno é que vai te colocar lá. Nós não podemos nos furtar de pregar e de levar essa palavra de salvação para quem está lá fora.
Esse caminho de Emaús é caminho de confronto, em que os discípulos são confrontados, são chamados de tolos, de tardios para acreditar em tudo aquilo que os profetas disseram. Então Jesus começa a falar deles desde Moisés. Fala assim: eu que levantei Moisés para tirar o povo do Egito, que padecia no deserto, que padecia lá no Egito, depois ficou no deserto peregrinando 40 anos. E ele vem citando todos os profetas: Ezequiel, Daniel, Amós, Naum, Abacuque. Ele vem citando todos eles, até eles falar assim: tolos, vocês não acreditam em tudo que os profetas disseram. Abra Apocalipse, meu irmão. Não se furte de ler Apocalipse. Jesus está voltando. Os selos estão se abrindo. O rei está voltando. Ele vai voltar para tomar o lugar dele, igreja. É culto de vitória, mas a maior vitória que nós podemos receber é a coroa da vida lá no céu. E é ela que nós temos que buscar aqui nessa igreja. Creiam na palavra. Eu vou para o penúltimo ponto, que foi maravilhoso o que Deus falou comigo. Lá no versículo 30, quando ele diz: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, o partiu e lhes deu. Foi aí então que aqueles discípulos que estavam cegos reconheceram o Cristo que estava com eles. O que o Espírito Santo falou comigo? Que você e o mundo só vão ver Cristo na igreja. Como assim, Daniel? Aonde você se assenta à mesa com Ele? Que o pastor Wallace, todos os primeiros domingos do mês, pega o pão, tendo dado graças, ele parte com você e diz: esse é o corpo dele, que foi dado na cruz por mim e por você. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. E você só pode ter uma vida transformada nessa caminhada se você permanecer na igreja. Você não pode fugir de Jerusalém, como nós falamos lá no primeiro ponto. Mas você também não pode deixar de congregar. Você tem que vir aqui, tomar o pão, partir do pão da mesa. Certamente aqueles discípulos, quando Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, eles reconheceram, porque eles lembraram da última ceia, porque eles lembraram da multiplicação dos pães, que Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para quase 15 mil pessoas. Certamente eles lembraram do Messias partindo o pão, que era o próprio corpo dele. E nós temos lembrado disso, irmãos. Nós temos lembrado que é aqui que nós vamos ver Cristo. É aqui que nós vamos interagir com o povo de Deus, como o pastor disse, louvar e adorar a esse Deus. É aqui que nós vamos prestar um culto verdadeiro a esse Deus. Será que nós temos essa concepção? Isso que eu estou pregando aqui não tem nada a ver do que o que eu tinha estudado esse um mês que eu vinha estudando essa palavra. Não tem nada a ver. Mas glória a Deus por isso, porque eu creio que é o Espírito Santo que está falando com você. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. O rei está voltando. Ele tomou o pão, partiu o pão e deu graças. Esse é o meu corpo. O corpo de Cristo foi moído por mim e por você. Aquela cruz não é em vão. Se você fugir da cruz, você não vai ver o domingo da ressurreição. Se você fechar os teus olhos para a cruz, você não vai ver a Páscoa. Você não vai ver o túmulo vazio. E o último ponto é que quando eles reconhecem Jesus, eles têm a metanoia, o arrependimento. Eles imediatamente saem de Emaús e voltam para Jerusalém. Qual tem sido a sua reação ao ouvir a exortação do Senhor? Qual tem sido a sua reação ao ouvir a voz de Deus? Você tem mudado ou você tem insistido no seu erro, no seu pecado? Você tem aceitado essa última palavra que foi lançada na sua vida?
Qual tem sido a sua reação ao ouvir Deus hoje falando para você que a última palavra é dele? Eu quero te dizer uma coisa: volte para Jerusalém. Volte, correndo como aqueles discípulos correram e foram para os 11. Mais uma vez nós vemos aqui o ajuntamento, a congregação, a igreja. E o que tem de maravilhoso nesse ponto? É que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Quando eles chegam ali naquela casa, que estão reunidos 11, eles contam aquilo tudo que lhe aconteceu. E quando eles terminam de contar, quem chega na casa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele chega na casa, a casa trancada, ele traspassa as paredes e aparece dentro daquela casa. Aparece e vira para Tomé: vem Tomé, toca os meus cravos, toca onde a lança me traspassou. Vem aqui, toca em mim. Se eles não tivessem voltado de Emaús para Jerusalém, eles não teriam visto com os próprios olhos o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Volte, meu irmão, volte para Jerusalém. Nós terminamos a nossa caminhada até Emaús. Até lá é lugar de confronto, mas na volta é lugar de ressurreição. É lugar de Deus trazer vida aonde a vida já se foi. É lugar de Deus trazer paz à sua vida nesse turbilhão que às vezes está acontecendo. É lugar de Deus trazer direção para as vezes que você está achando que sua vida segue sem rumo. Volte para Jerusalém. Se coloque de pé, venha aqui à frente para nós orarmos. Eu não vou estender, nós temos um horário. Após o reconhecimento de Cristo, é impossível você não voltar para Jerusalém. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar, meu irmão. E eu creio que Ele falou com você nesta noite. E a palavra dEle para você nesta noite é palavra de salvação, é palavra de ressurreição, é palavra de vitória. E a maior vitória você já conquistou lá na cruz. Basta você aceitar esse sacrifício e reconhecer esse Deus e viver esse Deus. Não adianta andar com Jesus 30, 40 anos se você não sabe quem de fato Ele é e o que Ele veio fazer aqui. Não adianta você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia nos diz que Satanás tem escritas de dívidas contra cada um de nós. E quando nós aceitamos a Cristo, essas escritas são arrancadas da mão de Satanás. E não há quem possa lhe fazer nenhuma acusação. Como está lá em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem. O Senhor vem, o Senhor vai salvar e o Senhor vai nos confrontar para que isso aconteça. O Senhor tem sim que nos mostrar o caminho que estamos tendo de errado, para que nós possamos voltar para Jerusalém e reconhecer quem o Senhor é nas nossas vidas. E eu quero, ó Deus, te engrandecer aqui neste lugar, porque só Tu és o dono deste lugar, só Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu declaro os céus abertos aqui neste lugar, eu declaro anjos aqui neste lugar passeando, ó Deus, e levando a Tua vitória aos Teus servos que aqui estão reunidos, Senhor.
Traga vitória aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, consola aqueles que precisam ser consolados. Restaura aqueles que precisam ser restaurados. Se há casamentos destruídos aqui, que o Teu Espírito Santo confronte e mostre, ó Deus, aonde precisa ser restaurado. Mas eu declaro essas famílias restauradas em nome de Jesus. Se há empresas aqui falidas, eu declaro que o devorador e o migrador não chegarão neste lugar. Que a última palavra nessa empresa é do Senhor. E que essa empresa, ó Deus, vai prosperar em nome de Jesus. Ó Deus, eu abençoo as pessoas que aqui estão. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que me foi concedida aqui nesta casa. Para a honra e glória do Senhor, eu declaro a vitória na vida dessas pessoas. Mas a vitória maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo ministre no coração delas, em nome de Jesus. Amém.